queria, enfim, dizer só umas breves palavras de introdução em nome da Autoridade Nacional de Comunicações. Como sabem, esta iniciativa é promovida em estreita articulação com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Tivemos ontem duas primeiras sessões, uma em Guimarães, em que estiveram presentes os municípios da zona norte do país, da parte da manhã. Da parte da tarde estivemos em Coimbra, com os municípios da zona centro, e agora estamos a ter esta sessão aqui na Câmara Municipal de Évora, para a qual foram convidados os municípios da zona sul. Iremos terminar este ciclo de sessões da parte da tarde em Lisboa, com os municípios também da zona de Lisboa, limítrofes, que queiram estar presentes, se bem que na sessão de Lisboa será também aberta ao público em geral, sobretudo às empresas e a outros interessados neste projeto. Eu, de facto, quero agradecer muito ao Sr. Presidente da Câmara, que não estava no programa previsto estar presente, mas que aceitou também a seguir dizer algumas breves palavras a todos os participantes, e estou-lhe muito grato por isso, porque sei que tem outro compromisso de agenda. Agradecer também a presença do Hervé Dupuy, da Comissão Europeia, que, sendo francês, vai a seguir fazer uma intervenção em português, o que é também um desafio. Eu sei que é a primeira intervenção pública que fará em português, mas hoje não tem aqui a principal professora da língua portuguesa, que é a esposa, que é portuguesa, e, portanto, vai passar com todo o sucesso no exame, mas depois nós fazemos chegar à esposa a notícia desta sua apresentação. E agradecer também ao Pedro Ferreira, que na ANACOM é o responsável pelas relações europeias e que é o coordenador deste projeto a nível de Portugal. É um projeto que também, enfim, está a ser desenvolvido em estreita articulação com o Governo português, e o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas e do Planeamento vai estar presente a encerrar este ciclo de sessões hoje da parte da tarde em Lisboa. Muito brevemente, dar-vos só nota de que a ANACOM considerou esta uma excelente oportunidade para o país para prosseguir uma estratégia de consolidação de um bom nível de comunicações da parte de toda a população portuguesa. Nós temos vindo a prosseguir uma estratégia de levar as comunicações eletrónicas a todas as zonas do país, e é uma estratégia que importa consolidar e desenvolver, sobretudo porque hoje estamos, para as nossas vidas, do ponto de vista da sociedade, mas também do ponto de vista da economia, extremamente dependentes de termos boas comunicações. E quando eu falo em boas comunicações, falo desde logo de mantermos um bom nível de desempenho daquilo que foi, durante vários séculos, o meio de comunicação por excelência. Estou-me a referir aos Correios, aos serviços postais. Eles continuam a ser hoje essenciais para uma grande parte da população. Precisamos sempre não nos esquecer que uma parte da população ainda não se conecta à internet e precisa, de facto, do correio. Também precisamos não nos esquecer que há uma população idosa que recebe, através do correio, os seus vales postais, e é necessário que eles cheguem a tempo e horas. E eu tenho insistido muito com os CTT, que além de entregarem o vale postal, deviam também de ser capazes de garantir que os carteiros fizessem o pagamento do vale postal. É hoje uma obrigação por lei a quem está distante a mais de 10 km de um posto dos Correios, mas eu tenho dito aos CTT que podiam fazer o mesmo para toda a população, porque no fundo estavam a garantir uma melhor qualidade de serviço e estavam a evitar que as populações tivessem que se deslocar às estações dos Correios para fazer o reembolso do vale postal, no caso das pensões. No caso das telecomunicações, eu sei que estou num concelho em que o nível de cobertura é bastante aceitável e, sobretudo, em que se garante que as novas soluções tecnológicas estão disponíveis. Estou a falar da fibra óptica. Nós queremos que a fibra óptica chegue a todo o país e às zonas do país em que ainda não chegou. Como sabem, houve fundos da Comissão Europeia para financiar o projeto de levar a fibra óptica às zonas rurais. Correu melhor numas zonas do país do que noutras,
sobretudo correu melhor onde a fibra óptica chegou com concorrência, isto é, com todas as empresas a poderem oferecer os seus serviços, e aqui na zona sul do país é um bom exemplo em que eu tenho estado a assistir a ofertas através da empresa que fez a cobertura de fibra óptica nas zonas rurais, neste caso é a DST Telecom, que está a fazer uma oferta depois com todos os operadores, portanto, quer a Mel, quer a nós, quer a Vodafone, oferecem serviços, porque é importante que as infraestruturas sejam partilhadas e depois haja uma boa concorrência, porque é a forma dos consumidores, se não estiverem satisfeitos com o operador, podem escolher outro, e isto é a melhor pressão para que o operador preste um bom serviço. E preste um serviço a um preço que seja competitivo. E, portanto, essa é uma das nossas preocupações. Já que falo das infraestruturas de telecomunicações, também vamos, na próxima semana, dar início a um grupo de trabalho em que a Associação Nacional de Municípios vai estar presente para estudar medidas de resiliência das nossas infraestruturas de telecomunicações para que não aconteça aquilo que aconteceu no último ano, que foi com os incêndios, grande parte dos traçados de comunicações arderam, as próprias centrais arderam e, enfim, é todo uma catástrofe, obviamente, em termos humanos, como foi, mas do ponto de vista das telecomunicações é um investimento que é perdido e que é necessário ser recuperado, e era bom que para o futuro não se cometessem os mesmos erros e, portanto, se encontrassem soluções mais resilientes. Em relação ao acesso à internet, em relação a este projeto em particular, o Pedro Ferreira e o Hervé Dupuy já vão desenvolver e vão estar disponíveis para responder a todas as perguntas que queiram colocar, mas a ideia principal que eu quero sublinhar é de que verdadeiramente estamos a falar de um passaporte de comunicações europeu, porque tal como hoje nós já circulamos na Europa sem fronteiras e, portanto, sobretudo então no espaço Schengen, já não precisamos inclusive de mostrar o nosso passaporte, mas quando chegamos a qualquer sítio temos que nos registar onde há rede Wi-Fi. Portanto, aqui o objetivo é alargar a rede Wi-Fi nas cidades, nas vilas. Enfim, o ideal será que no futuro, em todas as localidades, possamos ter rede Wi-Fi. Hoje estamos aqui num exemplo de Évora, em que a Câmara Municipal, com o Turismo de Évora, já hoje disponibilizam rede Wi-Fi. Enfim, todos nós, quando entramos aqui na Câmara, já nos podemos ligar e está aqui disponível a rede Wi-Fi. Mas o grande objetivo era não termos de nos registar e, portanto, vamos ver que uma das características deste projeto é haver credenciais que permitam ligar-nos em qualquer sítio onde esteja disponível o Wi-Fi fora União Europeia, para a União Europeia e para os cidadãos europeus. E, portanto, é um projeto que tem todo o sentido, que é bem-vindo, que a ANACOM apoia, que a Associação Nacional de Municípios Portugueses apoia e que as câmaras municipais, e é o número que está aqui, revela precisamente esse interesse, estão interessados em apoiar. Desde logo, enfim, convém que Portugal aproveite ao máximo os fundos europeus que estão disponíveis para este projeto. Portanto, aqui o Hervé vai-nos explicar como é que nós conseguimos ter sucesso garantindo o máximo número dos interessados a beneficiar do fundo que vai estar disponível para este projeto. É a primeira fase, portanto vai haver fases seguintes. Interessará que não se fique apenas pelas sedes dos municípios e, portanto, possamos ir a mais freguesias e a mais localidades. Mas desde já todas as câmaras em Portugal se podem candidatar e esse incentivo que queremos dar, e é a razão porque ontem estive em Guimarães, à tarde em Coimbra e hoje estou aqui em Évora, para precisamente testemunhar o grande empenho que a ANACOM tem que este projeto se concretize e em que todos beneficiemos ao máximo. E, portanto, esta sessão vai ser precisamente com o objetivo de explicar como é que garantimos que Portugal tem a cota máxima que puder ter na obtenção destes fundos. O Hervé é francês, mas tem obrigações particulares com a sua esposa e, portanto, diga-nos lá como é que Portugal tem o máximo de benefício neste projeto. Sr. Presidente da Câmara, eu, enfim, se nos quiser dirigir também umas palavras, fico muito grato, muito obrigado pela hospitalidade de nos receber aqui na Câmara Municipal de Évora. Muito bom dia a todos. Queria, por um lado,
lado, agradecer esta delicadeza, esta simpatia de me convidarem, enfim, depois desta nossa conversa, para poder estar aqui e dizer umas palavras muito breves, naturalmente, e pedir já desculpa também pela indelicadeza de ter que sair, porque de facto tenho outro compromisso já de seguida na Universidade de Évora. Agradecer a escolha de Évora, estamos naturalmente sempre disponíveis para colaborar com a ANACOM, com a Comissão Europeia, enfim, com todos aqueles que puderem ajudar-nos a melhorar as condições, a qualidade de vida no país e, em particular, aqui em Évora e no Alentejo. Uma nota primeira para dizer que ainda temos algumas preocupações, sobretudo no interior do país, porque somos habitualmente municípios, concelhos muito extensos. Évora tem 1.300 km², mais de 130 mil hectares. Apesar de muitas vezes nos focarmos na cidade de Évora, património da humanidade, e ainda bem, porque de facto é uma marca fundamental e algo que garante, que é garantia para o nosso desenvolvimento futuro, mas temos à volta da cidade, de facto, muito território onde vivem pessoas e, por vezes, de facto, nestas zonas rurais, todos os serviços, não são apenas os serviços de telecomunicações, mas todos os serviços têm maior dificuldade de lá chegar. Em alguns casos, infelizmente, estão a ser até retirados ao longo destes últimos anos alguns serviços públicos. Recordo que, ainda recentemente, procurámos, com os serviços do município, resolver um problema numa pequena aldeia, São Brás do Regedouro, que não tinha acesso à internet, por exemplo, e tentámos ajudar a resolver esse assunto. Estou-me a lembrar de zonas onde nos identificam problemas com a televisão digital, acesso à televisão digital, por exemplo. Enfim, muita gente, sobretudo na cidade, já não pensa nisso, mas mesmo na cidade ainda temos um conjunto de pessoas que utilizam a televisão digital. Portanto, ainda temos alguns problemas básicos, digamos assim, que não estão ultrapassados. Falou também da questão dos serviços do CTT. Também há aqui algumas preocupações da nossa parte para que os serviços possam, de facto, cumprir a sua função pública. Portanto, isto são, digamos, as preocupações. Mas, sobretudo, o olhar o futuro e garantir que temos capacidade para construir algo que melhore a situação que temos. Este projeto é um projeto que vai nesse sentido. É um projeto que transformará, digamos, o espaço europeu em algo que é igual, pelo que me parece, ou seja, quem está em Évora, ou quem está em Paris, ou quem está no outro ponto da União Europeia, passará, assim se espera, a ter esta capacidade de se ligar, tendo este passaporte para poder, enfim, usufruir destas tecnologias. Tive a oportunidade, de facto, de falar que temos vindo a desenvolver com o turismo, estamos a desenvolver com o turismo alguns projetos nesta área do Wi-Fi, e já percebi que há possibilidade de criar aqui pontes entre este projeto e aquilo que está a ser desenvolvido ao nível do turismo, que é muito importante para Évora e para o Alentejo. E, portanto, resta-me apenas desejar àqueles que não são de Évora uma boa vida a Évora, aos que são de Évora que se sintam aqui bem naturalmente, desejar que a sessão corra da melhor maneira possível e manifestar a disponibilidade. Penso que posso falar pela Associação Nacional de Municípios, sendo membro do Conselho Geral, dizendo que a Associação Nacional de Municípios está naturalmente empenhada neste projeto e, portanto, quer a ANACOM, quer a Comissão Europeia, contarão connosco naturalmente em todo o território para poder pôr de pé este projeto e, sobretudo, os financiamentos necessários para que Portugal disponha desta resposta, que significará um salto qualitativo nesta área. Portanto, muito obrigado a todos, uma excelente sessão, muito obrigado e fica o convite a todos aqueles que não são de Évora, queiram visitar Évora hoje ou numa outra oportunidade, para o fazer é receber-vos-emos de braços abertos. Muito obrigado. E peço desculpa agora por ter que me ausentar. Bom dia a todos. Eu vou só dizer umas breves palavras para também enquadrar um bocadinho estas sessões e depois passarei a palavra ao
ao RV, porque ele, de facto, é que é o dono da bola, o dono aqui do projeto. Enfim, como o Presidente já explicou, a ANACOM está empenhada na promoção desta iniciativa. A iniciativa é da Comissão Europeia, mas, de facto, é preciso explicá-la, é preciso transmitir, é preciso alertar para a existência desta iniciativa, para podermos todos aproveitar melhor dela. E, por isso, fizemos 3 sessões, mais uma, 3 sessões como esta, em Guimarães, Coimbra, aqui em Évora, e dirigidas às câmaras municipais, e todas elas, como a de hoje, está a ser transmitida em web streaming, e quem quiser, que nos estiver a ouvir remotamente, pode colocar questões. Posso dizer que nas outras 2 sessões, de facto, recebemos já muitas questões por e-mail. O e-mail é o... preciso mudar aqui. O e-mail é wifi4you@anacom.pt. Podem utilizar este e-mail para questões futuras que queiram colocar. Juntamente, a Comissão Europeia também tem um e-mail para responder a estas questões. Aliás, tem outras formas tem perguntas frequentes, como nós também temos no site da ANACOM. Mas se usarem qualquer dúvida que tenha, podem usar este e-mail. Se preferirem contactar diretamente a Comissão Europeia, também poderão fazê-lo. E nós temos aqui um sistema de troca de informação e, de alguma forma, completamos as respostas uns dos outros. Mas se acharem mais prático contactar a ANACOM, façam favor. Este projeto do Wi-Fi4You é recente. Foi aprovado a alteração ao regulamento do CEF o ano passado. Portanto, é um projeto recente. Ainda está em desenvolvimento, portanto, muitas das questões que irão colocar, com certeza, estaremos a falar só do que é que vai acontecer daqui a um mês, quando a plataforma estiver em funcionamento. Mas o importante para perceber o enquadramento é que estamos a falar de financiamento europeu, que vai ser no valor total de 120 milhões de euros, que depois irá ser atribuído em fases. Julgo que 5 RV, no total serão 5 as fases, as calls serão 5. A primeira que vai ser já para o mês que vem, a segunda também já foi aprovada pelo CEF, também ocorrerá depois em breve. O critério de elegibilidade para Portugal, enfim, o projeto só se aplica às câmaras municipais. Pedíamos o Governo, por decisão do Governo português, podia-se ter escolhido uma outra forma, podia-se ter escolhido também a participação das juntas de freguesia, por exemplo, ou das associações de municípios. Foi entendido que para esta primeira fase e para a segunda, que seriam as câmaras municipais apenas, mas, enfim, a ANACOM vinculará também esta petição ao Governo para estudar a possibilidade, em calls futuras, se incluírem também as juntas de freguesia. E, aliás, podemos aproveitar esta oportunidade também para nos transmitirem a vossa opinião. O que é que acham? Seria mais proveitoso ser só às câmaras municipais? Devíamos ter também às juntas de freguesia? As associações de municípios, na prática, não há grande diferença, porque mesmo que as associações de municípios pudessem concorrer, teriam sempre que fazê-lo em nome da Câmara. Portanto, ser a associação de município ou as câmaras municipais, o resultado prático iria ser o mesmo, porque há aqui um princípio fundamental, é que os projetos, cada Câmara Municipal só pode ter um projeto durante toda a vida do Wi-Fi4You. Claro que se nesta fase houver câmaras municipais a concorrer, numa segunda, juntas de freguesia, mesmo que a zona territorial coincida, de alguma forma, como são pessoas jurídicas distintas, não é? Poderá haver também, as juntas de freguesia poderão concorrer. E penso que é isso. Portanto, logo à tarde teremos uma sessão que é aberta ao público em geral, sem ser às câmaras municipais. E aqui penso sobretudo nos vendedores de equipamentos, nos operadores de telecomunicações, poderão também pôr questões hoje à tarde. E esta parte, do outro lado do negócio, dos vendedores de equipamentos, dos instaladores, também é relevante e, por isso, julgo que a Comissão Europeia também terá na plataforma
a possibilidade irá dar a possibilidade desses instaladores se inscreverem, portanto haverá um registro dos instaladores, mas as câmaras municipais poderão optar por instaladores que já estão nessa lista ou por qualquer outro. Portanto, não há aqui restrição, não há aqui necessidade de haver um pré-registro. Esse pré-registro tem, sobretudo, o objetivo de dar a conhecer às câmaras municipais quais são as empresas da região que estão disponíveis para oferecer o serviço, mas se contratarem uma outra entidade que não esteja nessa lista, também pode ser. Ela depois terá que se registrar de qualquer forma, mas não é preciso que esteja já lá pré-registada. O EV certamente vai explicar a simplicidade do processo que se pretende aqui assim, e esta simplicidade, enfim, às vezes é só aparente, porque de alguma forma isto é um projeto inovador. Julgo eu que é a primeira vez que se está a fazer um projeto em que há verbas atribuídas diretamente aos interessados, sem que os Estados tenham aqui um papel de intermediação, e portanto não há uma avaliação dos projetos, não há uma escolha dos projetos, nem por parte da ANACOM ou do Governo, nem sequer da Comissão Europeia. Portanto, há aqui alguma simplicidade, mas também, como é um projeto novo, traz também dificuldades de implementação e muitas questões, como é que ele vai correr. E por isso, sem mais, passava então a palavra ao RV, que nos irá explicar os aspectos práticos deste projeto. Se calhar, quer falar dali ou como preferir. Pode ser ali? Então é melhor. Okay. Bom dia a todos. Como já foi dito, o português não é a minha língua materna, então vi que o título da sessão é Sessão de Esclarecimento, então se usar uma palavra errada ou que dá confusão, espero que a sessão de questões e respostas a seguir da minha apresentação vai ajudar a verdadeiramente esclarecer todos os pontos. Muito obrigado à Câmara Municipal de Évora e, sobretudo, à ANACOM, ao Presidente João Queda de Matos e a Pedro Ferreira para organizar estas sessões de promoção deste programa. De facto, Wi-Fi for You, para nós, em Bruxelas, é um programa muito inovador. Como foi dito, tentamos estabelecer uma relação nova e meios também de dar os fundos europeus que sejam muito mais rápidos e simples do que outros programas que já com certeza conhecem da Europa. Promover o Wi-Fi gratuito e de qualidade nos centros das comunidades locais é mesmo o nosso objetivo. Não é só dar um Wi-Fi gratuito e de boa qualidade, o nosso objetivo é também dar um sentimento aos cidadãos europeus que sejam local ou visitantes, turistas que vêm nestas comunidades, nestas cidades, uma oportunidade de ter acesso rápido e fácil a todos os serviços digitais que hoje em dia começam a ser construídos localmente. Então, de facto, é uma plataforma que vai dar também uma oportunidade às forças locais de expor os seus serviços, seja de governo, de saúde, de turismo, qualquer coisa. Então, de facto, esta conexão à internet vai ser também uma oportunidade de ter agentes digitais locais mobilizados e também isto é para o grande objetivo atrás do programa per se. Por isso, faz parte de uma proposta mais ampla que se chama o Mercado Digital Europeu, que
tem várias medidas para chegar ao que se chama a sociedade do gigabit, uma sociedade onde a conexão é quase universal e facilitada para os usos mais inovadores da sociedade de amanhã. Então, digamos, isto é o contexto desta iniciativa. Concretamente, de facto, temos um programa de 120 milhões de euros que vai chegar até 2020. O objetivo é oferecer uma oportunidade de instalar hotspots de Wi-Fi a 6.000 ou até 8.000 cidades, comunidades locais. E como foi dito, o nosso objetivo é também, e não vai ser imediatamente disponível, mas depois de um ano e meio, temos o objetivo de oferecer um sistema de autenticação, então de conexão, que seja universal, de tal maneira que qualquer pessoa que entre os credenciais num sítio de Wi-Fi for You na Europa não tem de se registrar outra vez em qualquer outro hotspot de Wi-Fi for You em qualquer outro país. Então, isso é o nosso objetivo. Infelizmente, tecnicamente, é um desafio um bocadinho complexo, então não podemos já oferecer este serviço para o primeiro call for projects, mas vai ser, com certeza, uma parte integral deste projeto. A Europa quer ser visível e útil, e este programa vai ter estas características. Pensamos, primeiro, porque o Wi-Fi for You vai ficar como um branding, uma marca visível, conhecida de qualquer pessoa que está nos países da Europa. Então, de facto, é uma característica de uma tipo de cidadania, não sei se cidadania europeia e digital. Então, é uma maneira de oferecer este mercado único, aberto a todos os cidadãos europeus. A ideia, então, é ter um SSID, então, o nome de rede, visível nos telemóveis, nas tabletes, que se chama Wi-Fi for You. Em qualquer sítio vai ser fácil reconhecer esta rede. Mas para conseguir este objetivo precisamos de uma divisão de trabalho, partilhar as responsabilidades. Então, da parte da Comissão Europeia, o que oferecemos é o CAPEX, então o custo de compra e de instalação destes equipamentos de Wi-Fi. Então, esta é a parte que vamos financiar. O VAL vai estar para o primeiro Call for Project, como que se diz isto? O Call. A primeira fase vai ser de 15.000 euros. Vamos ver se mantemos este valor de VAL ao longo do programa, mas para o primeiro call vai ser de 15.000 euros por município. E este financiamento pode ser o custo total do projeto, mas se um município tiver um projeto maior, de, digamos, 100.000 euros, não há problema, então podemos cofinanciar, de facto, este programa até os 15.000 euros e o resto tem de ser financiado pela Câmara Municipal própria ou outros fundos regionais ou nacionais. Esta é da parte da Comissão. Da parte dos beneficiários dos municípios, no caso de Portugal, há de pagar a subscrição ao operador telecom. Então, a conexão à internet, o funcionamento destes equipamentos, o abonamento à internet vai ser o custo que tem de ser encarregado pelo município. Então, este nível de operação vai ter de se manter durante
3 anos. Então, isto é o compromisso que qualquer beneficiário tem de aceitar para fazer parte do programa. E depois também temos, claramente, um trabalho a fazer com as autoridades reguladoras, os ministros nacionais, para ter as condições mais favoráveis para promover este tipo de iniciativa a nível nacional. É um vale que vamos dar, como já foi dito, não é dinheiro diretamente, vai ser um sistema de voucher em inglês. Então, quer dizer, os municípios vão ter uma oportunidade de fazer a candidatura online, então não vai haver papéis para escrever, vai ser mesmo tudo online. E os municípios que vão ser selecionados vão receber um voucher, um vale. Com este vale, o município pode contratar qualquer empresa que quiser, seja depois de um procedimento de procura público, de contratação pública, de tal maneira que a empresa que vai ser escolhida pelo município pode ser paga com o vale da Comissão Europeia. Então, vai ser uma condição para estas empresas também beneficiar deste programa, de aceitar ser pagos pelos municípios com o vale. E depois, estas empresas vão passar o vale à Comissão Europeia, que vai reembolsar a empresa. Então, o sistema parece um bocadinho complexo, que é um triângulo, não é só dinheiro dado aos municípios, mas o sistema de vale, do programa de voucher, foi inventado precisamente para tratar de uma maneira mais fácil grandes números de beneficiários, estamos a falar em milhares de beneficiários, e ao mesmo tempo ter um sistema rápido de transmissão, digamos, dos pagamentos até os beneficiários locais. Como já disse, então, vai ser candidaturas online, então, completamente através dos computadores. Temos também uma seleção muito simplificada, e vou falar nisso num momento. É um sistema que não vai necessitar qualquer tipo de avaliação dos méritos relativos de um projeto contra o outro, porque este tipo de avaliação, quando a gente fala de milhares de projetos, pode ser incrivelmente complicado. Então, decidimos mudar completamente este tipo de sistema e com uma regra muito simples, que é first come, first served, primeiro a chegar, por ordem de chegada, tem um vale. Então, temos uma opção de selecionar os projetos sem ter de pedir muitos papéis, muitas explicações, muitas descrição de projetos complexos, e que não se pode avaliar de uma maneira certa a nível europeu, fora das realidades locais. Basicamente, o princípio é que temos confiança que os municípios que se candidatam têm um contacto com o terreno, têm uma capacidade de avaliar para si próprio o seu interesse, e a única obrigação é que o sítio onde se coloca estas instalações seja os centros de vida pública, os centros maiores de atividade locais, e que sejam sítios acessíveis ao público. Pode ser sítios que pertencem a entidades privadas ou públicas, mas que sejam abertos
e com muitos movimentos de pessoas a entrar e sair. E esta é uma avaliação que só as entidades locais, os municípios, podem fazer para os seus terrenos. Então, é o princípio de subsidiariedade que aplicamos aqui. O pagamento vai ser facilitado, como já disse, não vai haver financiamento com dinheiro, mas com o vale, então é uma maneira de simplificar e acelerar os pagamentos. E finalmente, a última característica deste esquema, deste dispositivo, é o controlo também das instalações. Em vez de obrigar os beneficiários de manter um relatório regularmente e mandar isto a Bruxelas, não sei o quê, vamos, de facto, controlar o funcionamento diretamente por via eletrónica. De tal maneira que, desde Bruxelas, a gente pode saber este sistema neste município funciona ou não funciona. Se não funcionar, não há pagamento. Se funcionar, tudo bem. Então, também para os beneficiários vai ser uma simplificação dos relatórios e do reporting que se faz normalmente neste tipo de projetos. Já disse algumas palavras sobre o sistema primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Então, ao mesmo tempo, queremos manter uma distribuição mais aberta possível. Então, por isso, temos regras que foram introduzidas neste projeto para garantir pelo menos um mínimo de 15 vouchers, de 15 vales por Estado-membro. Então, vamos ter 30 Estados-membros, os 28 da União Europeia, também Noruega e Islândia, mas vai ser uma garantia para qualquer país de ter estes 15 vales garantidos na distribuição de chegada por ordem de chegada, sempre aplicado, mas a nível nacional. E depois também temos outra regra para manter também uma garantia de distribuição geográfica à escala europeia. De qualquer país não pode ter mais do que 8% de totalidade disponível a nível europeu. Então, é outra regra para manter esta distribuição geográfica ao nível europeu. Outra regra, como já foi dito, um voucher por município durante a parte inteira, durante o programa inteiro. Então, qualquer município que consegue ter um vale a esta primeira candidatura não vai ter hipótese de se recandidatar no futuro. Subsidiariedade, já expliquei, é o município que está no centro de decisão. É o município que escolhe os sítios onde se vão colocar as instalações e a única obrigação é que sejam sítios de grandes movimentos, dos centros de atividade local. Seja a Câmara Municipal, seja outros edifícios públicos, centros de saúde, escolas, estações, praça ou zonas pedonais, parques, qualquer sítio fechado ou aberto é potencialmente elegível. E a escolha de cada município de dizer, olha, quero concentrar as minhas instalações nesta zona só, ou, pelo contrário, manter uma distribuição em vários sítios, várias freguesias, por exemplo, da mesma rede. São decisões que são colocadas, que são tomadas a nível local, pelos municípios. A escolha do fornecedor do Wi-Fi, os que vão instalar o equipamento, também é inteiramente a do município. Não vamos
impor qualquer empresa, é uma escolha de contratação pública, mas claramente estas empresas vão ter de se registrar. Então, por isso, no portal que vamos pôr online, os municípios que vão se candidatar podem se registrar, mas também oferecemos outra entrada no mesmo sítio web para as empresas se registrar. De tal maneira que pode haver um diálogo, digamos, entre empresas interessadas pelo programa e os municípios interessados. E este diálogo não é obrigação nenhuma, é mais um serviço que queremos oferecer para madurar os projetos, para os municípios terem uma oportunidade de falar com técnicos e amadurecer os projetos deles a nível local. O ASP, o fornecedor de acesso à internet, também é uma escolha local. Então, é um município que pode manter o seu fornecedor corrente ou escolher outros. É uma escolha na qual não vamos ter decisões nenhuma, é uma decisão local. Ao nosso nível, como eu já disse, são estas regras de números de vouchers mínimos ou máximos que podem mudar. Então, as cifras que eu já diz são para a primeira fase de call. Vai haver 5 fases, então 5 oportunidades de ter voucher até o início de 2020, mas para já são parâmetros que pensamos vamos manter, mas com a experiência de call, depois de calls, podemos manter ou decidir de mudá-los um bocadinho. Voilà. A primeira fase de projetos, de chamadas a projetos, vai ser de 15 milhões de euros. Vai ser o montante mínimo, os próximos calls vão ser de valor superior. É um bocadinho um convite piloto para nós, para testar, para experimentar este esquema ao nível europeu, que é, como já disse, muito inovador. Então, por isso, queremos ver como a resposta dos municípios, por todo lado, vai ser. Então, isto faz parte de experimento para nós também. 15 mil euros por val, como já disse, este valor pode mudar, mas vai ser mais ou menos deste valor durante o programa inteiro. E então este primeiro convite vai ser 1000 comunidades a nível europeu que vão beneficiar deste dinheiro. Municípios então, câmaras municipais em Portugal são as entidades elegíveis para se candidatar, e o prazo para instalar para qualquer município que recebe o VAL tem 1 ano e meio para fazer as instalações, que é um prazo generoso, mas também vamos ver a rapidez com a qual os municípios conseguem pôr estas instalações em funcionamento. A questão mais colocada no nosso sítio web é claramente o de timing. Quando que isto vai começar? Sobretudo porque a gente já percebeu, é por ordem de chegada. Então, é preciso ser atento e rápido para responder. E por isso quero insistir sobre as 2 fases que vão ser abertas. O nosso objetivo é abrir o portal para os registros no meio de março. Então, vai ser nesta data que vamos já comunicar sobre a abertura dos registros. Registros para municípios, registros para as empresas. Mas a data muito importante é a do lançamento
do convite. Então, o lançamento do convite vai ser 4, 5 ou 6 semanas depois de lançar o portal de registro. E é nesta data que a regra por ordem de chegada se aplica. Então, qualquer município que se registre fim de março ou fim de abril vai ter a mesma oportunidade de se candidatar, porque o momento que tem de se reconectar com o seu account e estar pronto a se candidatar formalmente vai ser na data seguinte, que é a data que será anunciado no portal de lançamento do convite. Então, é só neste momento que a regra primeiro chegar vai ser servido, se aplica. Então, quero ter este muito claro convosco. Outra coisa muito importante, porque já ouvimos dizer que algumas empresas começam a comunicar com os municípios dizendo vamos vos ajudar a vos candidatar. É muito claro que isto não é necessário e até não vai ser aceitado. Não queremos ter intermediários a candidatar em nome dos municípios. As candidaturas, os formulários vão ser tão simples que reservar um bilhete de comboio ou um bilhete de avião na internet é um pesadelo em comparação a se candidatar a Wi-Fi for EU. Os dados que vão ser precisos entrar são nome de pessoa que representa o município, nome e e-mail do presidente da Câmara Municipal e pouco mais. Então vai ser mesmo o mínimo de informação necessário para nós sabermos temos uma candidatura potencial, um registro de município nesta zona. Mais nada. E depois os elementos mais administrativos a nível legal vão chegar para quem recebe o vale. Mas para se candidatar, a informação vai ser tão simples que em 5, 10 minutos está feito, fica feito. Então não é preciso ter intermediários para ajudar, consultantes, empresas de Wi-Fi ou qualquer coisa, porque já ouvimos que há um bocadinho este tipo de tentação de algumas de se colocar como se fosse um procedimento muito complexo e não é o caso. Voilà. Acho que com isto vou acabar e deixa-me só concluir com uma série de links e suponho que esta apresentação vai ser disponível no sítio do Anacom. Então, assim vão ter acesso às páginas que são disponíveis em português. A propósito, os formulários e as indicações todas também vão ser traduzidas em português, de tal maneira que não é preciso também a tradução nenhuma em qualquer momento do procedimento. Quando as datas precisas de abertura do portal para registros e, claramente, da data do lançamento do convite vão ser publicadas, vamos comunicar e vão ser todos informados. Muito obrigado pela sua atenção. Como é que se chama a sua esposa, Hervé? O nome da esposa? Dora. Dora. Diga-lhe que é uma excelente professora de português, porque deve ter sido o francês que eu conheci até hoje a falar melhor português. Portanto, muitos parabéns. Muito obrigado em nome de todos. Pedro, pode conduzir a parte seguinte? Sim. Obrigado, Hervé. Íamos passar agora aqui uma parte de perguntas e respostas. Eu já tenho aqui algumas perguntas também online. Queria só fazer mais 2 comentários, enfim, sublinhar 2 aspectos que o Hervé referiu.
Um deles tem a ver com os dados que são, digamos, centralizados pelo sistema depois da Comissão. Como sabem, vai haver este controle remoto de se o sistema está a funcionar ou não, através de uma aplicação web, que recolhe os dados, porque recolhe os dados das pessoas que se registram, e, portanto, e recolhe também os dados da própria utilização do sistema. Ainda não é exatamente claro que tipo de dados, a extensão dos dados que irão ser recolhidos, mas, enfim, eu tenho já uma pergunta, adiantando-me, se calhar, alguns de vocês, é se estes dados depois podem ser, de alguma forma, disponibilizados também às câmaras municipais. Porque estamos a falar de dados de tráfego, podem ser importantes para além da gestão da própria rede, podem ser importantes para a gestão do próprio município, não é? Porque estamos a falar sabemos onde é que as pessoas estão ligadas, durante quanto tempo, se tiverem uma boa rede até sabemos onde é que as pessoas se deslocam e, portanto, salvaguardando a proteção dos dados pessoais, poderá ser interessante esses dados de tráfego que já são recolhidos, obviamente, também pelo sistema da Câmara Municipal, mas se podemos ter, pelo menos em bulk, se pudermos também ter esses dados da própria utilização do Wi-Fi for Europe. O segundo aspecto que queria sublinhar é os 8% de financiamento dos 45 milhões da primeira fase, dos 15 milhões da primeira fase, e depois também será esses 8% provavelmente mantidos para mais. Pois vai ser um montante diferente. De qualquer forma, estes 8%, como são por país, de alguma forma os países mais pequenos estão um pouco mais favorecidos. Não é? O que é bom para nós, menos bom para a Alemanha e para outros. Mas, por isso, dá-nos alguma vantagem aqui competitiva face a outros países, embora a vantagem aqui seja um bocadinho também de sorte, ou de rapidez, não sei, porque há de haver um momento, ali um minuto, em que toda a gente vai clicar e fazer o send em toda a Europa. Não é? Por isso, esperemos que as nossas comunicações com Bruxelas sejam boas e que cheguem lá antes dos outros. E não sei a que horas é que vai acontecer. É melhor não ser assim à meia-noite ou a uma hora mais decente. Assim ao meio-dia ou uma, pois. Pronto. Mas, de qualquer forma, irão ter que estar preparados com alguém que tenha o dedo rápido para carregar e enviar. Mas eu penso que o número destes 8% há um número interessante de municípios que podem ser beneficiados em Portugal. E isto é só a primeira fase, depois vamos ver as outras fases. E, finalmente, quanto à informação, iremos colocar esta apresentação no site da Anacom, certamente. E se forem ao site da Anacom, existe um banner que remete para uma série de páginas com bastante informação e perguntas frequentes. E por isso, antes de passar a palavra, iremos ter o microfone aí na sala. Eu recebi por mail 3 perguntas, penso que já foram de alguma forma respondidas, mas talvez a ver queira responder com mais detalhe. Enfim, como é que se faz o registro? Qual é a plataforma de registro? E também as empresas registadas, onde é que estarão? Enfim, é na mesma plataforma, mas talvez queira referir. Sim, então vou começar com esta última pergunta. O portal vai oferecer 2 entradas, então uma para os municípios se registarem e outra para as empresas. Então são 2 formulários distintos e, como disse, extremamente simples. Então não vai... Depois, a nossa ideia é os municípios registrados vão ter acesso à lista de todas as empresas que já se registaram e vice-versa. Então, de tal maneira que este diálogo, como expliquei, seja possível, sem obrigação nenhuma para os municípios de escolher estas empresas já registradas, porque podem, depois do contrato público, escolher qualquer outra empresa, mas pelo menos é uma opção, é uma oportunidade de amadurecer então, os projetos com
técnicos a nível local. Outro aspecto que o Pedro Ferreira tocou é o tipo de dados que vão ser recolhidos. Este, de facto, é um ponto importante porque a nossa ambição de oferecer uma autenticação universal a nível europeu vai demorar um bocadinho. Como eu disse, não vamos ter o sistema informático pronto para o primeiro convite e nem para o segundo. Vai demorar provavelmente um ano e meio para chegar a este ponto. Então, para os primeiros convites e então os primeiros beneficiários, vamos utilizar ou vamos pedir aos beneficiários, aos municípios, de utilizar os sistemas de portal, de Captive Portal, então as páginas que a gente vê depois de ter escolhido uma rede, a nível local. Então são os municípios que vão contratar as empresas para também oferecer este tipo de serviço e, ligado a isto, também os dados dos utilizadores podem ser utilizados para saber o que se passa no município onde a gente vai visitar, etc., etc. Mas isto é ligado com outro ponto que não mencionei ainda, que é que durante os 3 anos de operação após um beneficiário receber o vale, não pode haver uma exploração comercial destes dados. Isto foi introduzido pelo Parlamento Europeu na legislação que foi tomada para o Wi-Fi for EU. E, a propósito, o rapporteur era um deputado europeu, o senhor Carlos Zorrinho, e por isso temos uma obrigação de manter qualquer dados recolhidos no contexto não comercial. Então pode ser usado para fins públicos, de saber, por exemplo, onde que os turistas vão visitar os sítios, mas não se pode vender estas listas, por exemplo, ou dar publicidades nestes captive portals que estão colocados a nível local. Mas este vai mudar depois de 1 ano ou 2, quando vamos ter um sistema, digamos, universal a nível europeu, e nesta fase vamos ter dados de deslocamentos, por exemplo, de um país para outro. Então vamos ter nesta fase dados mais ricos e disponíveis também para os municípios. Mas na fase inicial são só os dados que o município quer obter através do seu contrato com a empresa de Wi-Fi ou com o seu operador de acesso à internet, que estes dados vão ser disponíveis. Muito bem. Posso ficar com este, por isso. E agora, enfim, passava a palavra para aqui e depois ali mais atrás. Não, para benefício do web streaming e também dos que estão lá atrás. Bom dia. Obrigado pela oportunidade também que me deram de estar presente nesta sessão de esclarecimento. É de salutar. Parabéns. Muito obrigado. António Fitas, responsável TI da Câmara Municipal de Alenquer. Eu tenho um documento aqui, são 4 questões, vou tentar ser muito rápido, que diz aqui, financiamento de 100% de fundo perdido com montante máximo de 20 mil euros por vale. Aqui falou-se de 15 mil, não sei se eram 15 mil mais IVA, não sei, mas o documento aqui diz, até tem um pequeno draft sobre equipamentos, instalação, manutenção, serviços NET. Isto foi disponibilizado no vosso site, foi daí que eu tirei isto. É só uma pequena questão. Há bem pouco tempo finalizou-se a candidatura de um projeto do programa Valorizar no âmbito do turismo de Portugal. Muitas pessoas questionaram-se qual era o constrangimento que poderia eventualmente subsistir, algum conflito de interesse na aplicação de uma ou de outra solução.
Gostaria também de... Sinceramente, este tinha 9 páginas online de preenchimento de registro de candidatura. Sim, já percebi que para 1000, após e a quando a abertura das inscrições, serão 1000 contemplados. Como disse, teremos que ser rápidos no gatilho. Peço desculpa pela ligeireza do discurso. Ok? Pronto. Por último, não percebi muito bem. Portanto, Câmara Municipal, eu faço um projeto, sou candidato, tenho um voucher, acabou, terminou. Aquele voucher pode refletir-se em vários espaços. Não quer dizer que o montante me permita para uma grande margem de manobra, mas posso eventualmente aplicar em 2 ou 3 espaços. É o meu voucher da Câmara, ponto. Agora, tenho 12 juntas de freguesia. Há espaços numa ou outra junta que têm algum significado turístico e histórico. Não sei se terá que ser cada junta a fazer uma candidatura, um voucher para cada uma, ou se eu posso arranjar um consórcio, entre aspas, de juntas e dizer assim, vamos aplicar este voucher, porque se calhar com 15 mil euros, 1000 euros para cada um, eu consigo pôr em 3 passos, que são coisas pequeninas. Ou então, como é que eu poderei fazer este desdobramento, entre aspas? Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões. O que temos aprendido nestes últimos dias é, de facto, a imaginação dos portugueses é impressionante e nós, de facto, conseguimos imaginar situações que, enfim, que testam aqui a capacidade dos nossos colegas também da Comissão Europeia em dar resposta. Eu vou só responder à última questão sobre as juntas de freguesia, depois o Hervé respondia às outras 3. Para esta primeira fase e para a segunda são só câmaras municipais. Portanto, só as câmaras municipais é que podem concorrer e não as juntas de freguesia. Claro que podem instalar onde quiserem. Está pressuposto nessa boa pergunta é se os vouchers podem ser divididos. Bem, em princípio não. O voucher é para ser pago uma vez e a uma entidade. E por isso não convinha dividir, embora teoricamente pudéssemos ver uma situação desse género. Portanto, na prática, seria bom contratarem só uma empresa. Agora, se pode ser, para colocar em mais do que um sítio, pode ser. Podem ter, enfim, APs distribuídas da forma que entenderem e nos locais que entenderem, desde que cumpram o requisito de ser num espaço de vida pública. Mas essa divisão, na prática, pode ocorrer e pode, além disso, ser complementar de outras ofertas que já tenho. Por exemplo, se aqui no Largo, em frente, houver uma rede de Wi-Fi, pode ser complementada para uma área maior através da rede Wi-Fi for Europe. Portanto, pode ser complementada, pode ser, de novo, num espaço que não exista, ou pode ser dispersa em diferentes espaços. Mas talvez para as outras, sobre as verbas e os... Sim, e de facto, o vale, o montante de 15 mil euros, pode ser utilizado para 9 redes ou, de facto, para estender ou também modernizar uma rede existente. Se o material, o equipamento já colocado está de uma geração antiga do Wi-Fi, nós vamos ter, digamos, critérios técnicos mínimos para ter os equipamentos mais recentes, basicamente. Então, também este dinheiro pode ser utilizado como uma oportunidade para fazer um upgrading, uma modernização dos equipamentos e mudar para a nova geração de equipamentos e oferecer um serviço de melhor qualidade para os cidadãos. No mesmo sentido, deixamos aberto a escolha local de seja uma rede ou várias redes que sejam servidos com este dinheiro. Então, se existir uma rede, digamos, regional de turismo ou qualquer coisa, já existente, com o seu portal específico, e no mesmo território municipal é preciso de desenvolver ou colocar uma nova rede municipal, digamos, com serviços administrativos, de saúde, e com estes 15 mil euros pode financiar as duas redes no âmbito de 15 mil euros, claramente. Então, são escolhas e flexibilidades que são possíveis.
O montante, de facto, foi, a certo ponto, o montante do VAR foi estimado entre 15 e 20 mil euros. Então, muitas vezes, a gente só ouve 20. Então, e vimos em vários papéis o montante que ficou como se fosse 20 mil. É muito claro, estas estimações agora são fixas para o primeiro convite, então vai ser 15 mil euros para o primeiro convite. Pode mudar, pode ser um bocadinho mais, um bocadinho menos nos próximos convites, mas basicamente vai ser sempre neste tipo de valor. Muito bem. Antes ali, eu estava aí, exatamente. Muito bom dia. Ricardo Pereira, representante da Comunidade Intermunicipal Alto Alentejo. Percebi que não somos entidade elegível aqui, mas temos também aqui o papel de auxiliar os municípios na submissão das candidaturas e também na condução dos projetos. Duas ou três dúvidas que surgiram. Portanto, uma tem a ver com alguma clarificação sobre o sistema único de autenticação em toda a Europa, os dados que vão ser recolhidos, bem como o controle do funcionamento da solução de via eletrónica. O Captive Portal que referiu numa primeira fase e depois numa outra fase mais analisada. Eu pretendia saber também que enquadramento é que foi feito aqui, ou o que é que daí vem, para percebermos o enquadramento em termos do Regulamento de Proteção de Dados, porque também vamos ter que trabalhar nesse âmbito. Depois percebi também que na plataforma vão-se candidatar as entidades que pretendem fazer o projeto, bem como os fornecedores de serviços. Há aqui uma coisa que pelo menos para mim não ficou clara, que é, do ponto de vista da execução financeira do projeto, com base em vouchers, qual é que é o enquadramento financeiro do voucher ou da execução do projeto em termos orçamentais, portanto, em termos de orçamento da instituição, como é que isto se enquadra, bem como o enquadramento dentro do Código dos Contratos Públicos para a aquisição da solução, depois com cada um dos fornecedores. Portanto, foram estas as dúvidas que aqui surgiram. Muito bem. Essa segunda questão é bastante interessante. Quanto o RD depois completará, com certeza. Quanto à questão de proteção de dados, obviamente, terão de ser respeitados os dados pessoais, por isso é que ainda há pouco, quando me referia aos dados que estavam a ser coligidos, me referi aos dados de tráfego, portanto, em princípio, não serão, pelo menos parte deles não serão pessoais, e em bulk, portanto, serão dados agregados e não dados por pessoa, e com certeza que o Regulamento Geral da Proteção de Dados já traz muitos aborrecimentos, não é? Pelos vistos, a quem está a implementá-lo, mas não será aqui o caso. Sim, basicamente é a mesma resposta. As regras de proteção dos dados pessoais são com enquadramento europeu e a nível nacional são bem definidas. Então, basicamente, as mesmas regras que o município usava antes para colocar Wi-Fi vão ser aplicáveis no Wi-Fi for You. Não há diferença nenhuma a nível local de maneira ou no tratamento dos dados pessoais. Não, os dados, então na fase inicial, em todo caso, os dados vão ser inteiramente geridos a nível local. Então nós, a nível europeu, não vamos ter acesso a estes dados que são generados a nível local. E na fase ulterior, final, digamos, quando vamos ter o authentication a nível europeu, vamos partilhar dados, mas também a um nível muito alto, de tal maneira que não haja de nenhuma forma um risco de proteção de vida privada. Então, posso imaginar, mas são parâmetros que ainda estão para definir, que podemos dar ao nível municipal quantas conexões de visitantes de tal país chegaram
a nível local. Mas estes dados ainda não são para definir e não quero, digamos, especular sobre este tipo de informação a este ponto. Quanto à contratação pública, é verdade que o voucher é pago à empresa que fornece, no entanto, a faturação, a propriedade do equipamento é da Câmara. Agora, o pagamento é feito por uma terceira parte. Eu não sou especialista em contratação pública, se calhar quem está aqui na sala sabe com certeza resolver esta questão, mas penso que não há aí, ou seja, a Câmara tem que aplicar a contratação pública, provavelmente terá que fazer uma consulta, não é? Como estamos a falar daqui de 15 mil euros, só que o pagamento, em vez de sair do orçamento da própria Câmara, sairá, enfim, do orçamento da Comissão Europeia e o voucher é pago diretamente às empresas, que passarão o recibo à Câmara Municipal. É assim que eu vejo como uma forma de resolver. É verdade, isto é uma situação um pouco original. Eu penso que na prática não haverá problema, não é? Não haverá dinheiro a sair da Câmara Municipal, é verdade. O pagamento é feito por uma terceira parte. Ontem eu já disse, fiquei de ver também este caso com a Associação Nacional de Municípios, talvez, e já pedimos ajuda porque estas regras de contratação pública dizem mais respeito às câmaras municipais e, portanto, conto em breve ter uma explicação no nosso site sobre como é que isto se processa. Eu percebo percebo muito bem a questão, não é? Eu também, a primeira vez, foi uma das primeiras questões que eu perguntei ao RB, foi exatamente essa. Como é que se fazia como é que alguém ficava titular do equipamento quando o pagamento era feito por outra terceira parte, havendo aqui um procedimento de contratação pública em jogo. É uma situação um pouco original. Não sei se tem alguma coisa mais a dizer. É isso mesmo. Digamos, a relação contractual entre o município e a empresa é igual. Não é afetada pelo facto a empresa ser pago com um voucher. Basicamente, quando o município vai fazer um contrato de financiamento público, vai ter de pôr como condição qualquer empresa que ganhe este concurso tem de aceitar ser pago até o montante de 15 mil euros com o vale da Comissão Europeia e ser reembolsado ulteriormente. Uma das questões das empresas, muitas vezes, é quanto tempo demora para ser pago quando mandam o voucher para a Comissão, e a resposta são 30 dias. Então, neste circuito, digamos, há de adaptar um bocadinho a maneira de fazer, mas é uma facilitação para os municípios que, se calhar, têm pouco dinheiro para este tipo de atividade e, assim, não há risco que seja a afetar outras atividades do orçamento local. Bem, mas a resposta mais segura é que vamos investigar o assunto e colocaremos depois na nossa página uma resposta que vos possa ajudar, juntamente com a Associação Nacional de Municípios, que é provavelmente quem percebe mais aqui da questão. Então, senhor, agora aqui, Sr. Olá, muito bom dia. Nuno Mourinho, do município de Ferreira do Alentejo. A minha questão prende-se com os equipamentos. Ouvi que vão haver características técnicas mínimas para os equipamentos e já agora gostava também de saber características mínimas para larguras de banda, ou seja, quais são as larguras de banda que vão ser obrigatórias disponibilizar à população. Até porque nestes projetos, e neste projeto claramente, o custo de instalação é apenas uma parte do custo. O custo da mensalidade vai ser o que os municípios vão suportar e isso claramente é uma das preocupações que nós temos. E creio que aqui o meu colega depois também tem uma questão. Bom dia. A minha questão tem a ver com o facto de ter que ser a Câmara a assegurar o pagamento dos custos das comunicações, ou podemos ter, por exemplo, se quisermos instalar numa junta, como foi aqui dito, ser depois essa entidade, a junta, a assegurar o pagamento da comunicação ao longo dos 3 anos, ou um parceiro qualquer que se encontre.
Portanto, e só uma outra questão, já agora. Eu ouvi dizer que, como efetivamente 15 mil euros não é muito, eu fico com a ideia que poderíamos recorrer a utilizar outro financiamento para complementar. Da vossa parte não há exclusão, é isso? Podemos, imagine nós fazemos um investimento de 30 mil, 115 mil financiado por este programa e conseguimos uma outra fonte de financiamento, poderíamos complementar? Então, sobre as características mínimas técnicas, queremos oferecer, através do Wi-Fi for You, um acesso a serviços digitais e à internet que seja gratuito, mas também de boa qualidade. Até a legislação diz de melhor qualidade possível e, por isso, decidimos para o primeiro convite de ainda não impor características minimais. Vamos estabelecer características técnicas para o tipo de material, mas para o tipo de conexão do backhaul não vamos impor uma qualidade de serviço mínima. A razão por isso é que temos situações muito diferentes, seja o centro de uma cidade com movimentos, de grandes movimentos, ou seja, uma freguesia mais rural com poucos movimentos de povoação. Então, quer dizer, exigir um backbone de 100 ou 500 megabits por segundo em qualquer sítio também é capaz de ser um exagero. Então, por isso, decidimos de medir, de fazer um controle ex post das qualidades de serviço que vão ser oferecidas pelos beneficiários, pelos municípios aos utentes, aos cidadãos, e depois vamos avaliar se esta obrigação legal de oferecer a melhor qualidade possível, de alta possível, seja cumprida. Se não for cumprida, se calhar para os próximos convites, vamos estabelecer velocidades mínimas de download, por exemplo. Mas não vai ser o caso para o primeiro call. A questão dos outros financiamentos para complementar o valor do vale é uma questão completamente aberta também. Os financiamentos podem vir do orçamento do município ou de outras fontes regionais ou nacionais. Se for o caso vir de fundos estruturais, por exemplo, de fundos europeus, temos, se calhar, um problema de cofinanciamento da mesma atividade por fontes europeias diferentes, por programas europeus. E isto é das linhas vermelhas que vão complicar as coisas. Então, o meu conselho é buscar fontes que não sejam ligadas a financiamentos europeus, se for o caso de necessidade de complementar o projeto. Tinha posto ainda uma questão de ser uma entidade diferente da Câmara Municipal, depois a cobrir os custos de funcionamento nos 3 anos seguintes. A responsabilidade pode ser, do ponto de vista do projeto, a responsabilidade será da Câmara Municipal. Mesmo que seja outra entidade a pagar, a responsabilidade será da Câmara Municipal, porque ela é aqui o partner com a Comissão Europeia para esta situação. Mas não vejo nenhuma questão que seja outra entidade e podem até ter outras fontes de financiamento para cobrir os 3 anos de funcionamento. Muito bem. Mais uma questão aqui, sim. É melhor, se não se importa, não é, eu ouvi-me-la bem, mas... Município da Azambuja, só uma pergunta. O endereço da plataforma ainda não vai ser agora divulgado? O endereço da plataforma, onde vão ser feitas as inscrições?
Não para já, vai ser no site da Comissão, certamente, mas ainda não será indicado agora. Não há uma data exata, mas é meados de março. Portanto, vão estando atentos. Nós tentaremos fazer uma boa divulgação depois dessa fase, em termos da ANACOM. Irá certamente estar na nossa página, mas vão vendo lá para princípios de março, é melhor começarem a ver. Tem uma expectativa de quando é que será anunciado? Para ter certeza, saber quando a data for oficialmente anunciada, temos na nossa página web, também disponível em português, a possibilidade de colocar o seu e-mail, o seu endereço e-mail, e fica numa lista que vai receber a informação em linha direta. Então, vai ser nos milhares de março, mas por isso a maneira mais fácil de ter certeza não perder a data quando for pública é assim. Eu tenho mais uma questão. O município da Zambuja. Sim, já agora só sobre isto, se me dão só um minuto. É que podem subscrever a newsletter da Broadband, não é? Aquela newsletter que também tem essa, só específico. Ok. Muito bem. Sim, avança. Bom dia a todos. Meu nome é João Cruz, do município da Zambuja. Sou colega aqui da colega que falou há pouco. A minha questão é muito simples. A primeira fase, se percebi bem, é em março, correto? E as primeiras duas fases são só abertas às câmaras municipais. Nós temos que planear os sítios onde irão ser postos os APs do Wi-Fi e queria saber se já há alguma, se vocês já têm a certeza se é possível as juntas também candidatarem-se em algumas fases a seguir. A decisão dos critérios de elegibilidade são feitas pelo Governo, não é a ANACOM. Para estas duas primeiras fases, o Governo decidiu que seriam só os municípios, porque se tentou não dispersar muito as candidaturas para já, mas iremos ter 5 fases, portanto, para as outras 3, pelo menos a parte da ANACOM, iremos fazer chegar ao Governo, enfim, um bocadinho esta opinião de que, se calhar, nas fases seguintes, as juntas de freguesia também poderiam concorrer. E, portanto, faremos chegar essa opinião. Tem sido, mais ou menos, nas outras sessões de ontem, também muita gente nos disse que era preferível também as juntas de freguesia poderem se candidatar. Eu não sei se há aqui um aspecto prático nisso, porque imaginemos que, em termos dos cliques, porque uma coisa é haver 300 câmaras ou 200 câmaras a clicar e outra coisa é haver 2.000 juntas de freguesia a clicar. Eu não sei se em termos nacionais, se teremos mais chances com 2.000 cliques do que com 200. Não é? Por isso pode haver aqui um aspecto prático também interessante, em termos nacionais. Não, haverá sempre, haverá. Não, mas como há Não, 8% no máximo. Não é garantido. O garantido são 15. Não é? Por isso, o first come, first served continua a aplicar-se como regra. Muito bem. Mais alguma questão? Ali atrás. Bom dia. Câmara Municipal de Mértola. Eu penso que provavelmente aquilo que vou levantar não é tanto a questão para ser respondida aqui, porque provavelmente essa questão dependerá de outras entidades. As candidaturas não são muitas, ou seja, não temos muitas verbas disponíveis nem muitas possibilidades, mas sendo os municípios os únicos candidatos, à partida coloca-se logo uma questão fundamental para todos. É a questão burocrático-contabilística ou financeira, que se não estiver resolvida, ninguém pode apresentar candidaturas. Porque pela primeira vez estamos a ouvir falar numa situação desburocratizada, não sei se viram com a AMA
e com a DEGAL, porque a Associação Nacional de Municípios é uma entidade que nos coordena a todos, não é? Em termos de municípios. Mas é a entidade que define as regras contabilísticas, financeiras, e isto, pelo que eu percebi aqui da apresentação, é uma novidade, portanto, ou seja, porque o dinheiro não entra, portanto, não é um cheque como nas outras candidaturas que entra e sofre os registros normais e tem uma cabimentação à partida. Portanto, eu, não querendo ser de advogado de diabo, deixo aqui essa preocupação, porque eu sou da área financeira, das candidaturas normais e que se fazem há muitos anos. Esta é uma nova forma, se não tiver esse princípio resolvido à cabeça, nenhum dos que estamos aqui presentes podemos concorrer a nada. Portanto, é só esse apelo. Portanto, a outra questão é já uma dúvida, que é, nas outras candidaturas nós temos de apresentar projetos, propostas, digamos, uma série de documentação técnico-financeira para justificar os valores e o que estamos a candidatar. Não sei se aqui também teremos de o fazer ou é uma questão mais do formulário propriamente e depois a justificação. Portanto, são as duas questões, mas a primeira é, digamos que, o ovo de Colombo, que se não for resolvido, não vamos a lado nenhum. Muito obrigado. Bem, quanto a essa questão, como disse, vamos ter mesmo que analisar. Já pedimos à Associação Nacional de Municípios para começar a estudar o assunto, mas se calhar, como diz, outras entidades também poderão ser aqui envolvidas. Não vejo que haja um obstáculo, é só mais a questão como é que na prática depois se concretiza todo este processo. E uma das razões para estarmos a fazer estas sessões de esclarecimento tem a ver exatamente com isso. Porque, como diz e bem, se nesta fase não forem identificadas e resolvidas essas questões, não é em cima da hora que depois se vai resolver, embora haja ali um período de 6 a 8 semanas para a apresentação das candidaturas. Se calhar aqui até fomos um bocadinho depressa demais em Portugal nestas sessões, mas queríamos prever todos os problemas que pudessem existir e por isso queríamos também resolvê-los com o tempo. Enfim, o compromisso, sim, é que temos que ver isto com atenção e antes e a tempo e iremos com certeza ver uma forma depois de divulgar as conclusões a que chegarmos. A segunda questão, peço desculpa, tinha posto uma segunda questão. Não, pois, não, essa não vai ser preciso nenhum projeto, não vai ser preciso, eu direi, terem consultores a preparar, porque aquilo é uma página, não é? É uma página, não são as 7 ou 8 do turismo, é uma página com informação só de identificação e, portanto, não tem que ter a descrição técnica e do local, não, nada disso, só tem que se candidatar. E depois, bem, a única coisa que se exige é que seja pontos Wi-Fi com os requisitos técnicos que depois serão definidos. Mais alguma questão? Estamos exatamente na hora prevista, ou mais ou menos. Então, uma última questão. Obrigado. Eu percebo a lógica da abertura das fases de concurso, mas também isto não sei se poderá ser uma alternativa. Como os beneficiários das duas primeiras fases são os mesmos, e vai haver muita gente, digo eu, que irá muita gente concorrer, se não poderiam ficar, portanto, o registro é feito, mas haver a contagem a partir do ponto que foram aprovadas as candidaturas. Ou seja, os que ficaram de fora na primeira fase passarem a entrarem diretamente na segunda fase com uma confirmação por parte da autoridade de gestão ou de quem está a acompanhar as candidaturas. Não sei se fui claro. Ou seja, a minha ideia que eu estava a querer passar era que se o beneficiário é o mesmo e se vai haver muita gente a concorrer, se da primeira fase apoiam 15, mas registaram-se 50, se depois da segunda fase não podiam começar do 16º até àqueles que são elegíveis, ainda que pudessem ter que confirmar se há continuidade do interesse do beneficiário. Não sei se me fiz perceber. Sim, a ideia é precisamente essa, que
quem está registado pela primeira fase fica registado pelas seguintes. É claro que os dados podem ser mudados se as pessoas mudaram, mas basicamente o registro vale para o programa inteiro. É a sua pergunta? Não, candidatura, não é esse mesmo. É que o registro que se faz. Há aqui duas fases, não é? Há a fase do registro e há a fase do clique. Fazendo o registro uma vez, fica feito para a fase seguinte. Não, tem que se candidatar outra vez, porque vale outra vez o first come, first serve. Se numa terceira fase for as juntas de freguesia, então aí terá que haver um novo registro, porque as pessoas já são diferentes, digamos assim. O beneficiário da junta de freguesia não é o mesmo da Câmara, não é? Agora, nas duas primeiras, sim. Eu percebo o que está a dizer. Vê já uma preferência aos primeiros. Não, mas aqui, para valer o princípio do first come, first serve, tem que valer em cada uma das fases, naturalmente. Bem, repare, há sempre prós e contras nestes temas. Quis simplificar, porque, de facto, fazer avaliações de milhares de projetos deste género seria difícil e pouco prático. Pois as desvantagens é esta, quem carregar primeiro, enfim, pode-se pensar que não é muito justo, porque um projeto pode ser melhor do que outro, ser mais valioso, ser mais necessário, mas é um critério como outro qualquer. Muito bem, se não há mais questões, queria agradecer a presença de todos, manifestar a nossa disponibilidade para outras questões que surjam, entretanto, e que tenho certeza que irão surgir, depois mesmo com a fase já a decorrer, podem nos contactar e, obviamente, daremos resposta, sobretudo, a esta questão da contratação pública. Muito obrigado e muito obrigado à Câmara de Évora e à Associação Nacional de Municípios.